Realmente hoje, queridos irmãos, nós estamos vivendo tempos cruciais. O mundo está presenciando mudanças radicais. Há uma revolução social, revolução sexual, e as estruturas do casamento estão sendo abaladas. Tudo isso faz parte da estratégia do inimigo para preparar o palco para o tempo do fim, para a aparição do anticristo. Hoje, o mistério da iniquidade anda solto, causando danos, infiltrando-se nas famílias, infiltrando-se nas mentes das pessoas. Hoje, na igreja, o grande problema já não é mais tanto o pecado, apesar de o pecado ainda ser um problema bastante forte. Hoje, o problema na igreja talvez já não seja mais tanto o mundo, embora o mundo ainda tenha muita influência. No tempo do fim, o grande problema na igreja, com a qual nós vamos ter que lutar, e para isso os casais têm um papel muito, muito importante, porque os casais geram filhos, e é essa geração dos nossos filhos que é o alvo do inimigo. Nós não estamos aqui numa reunião de pais, mas numa reunião de casais. A necessidade hoje para orientar os pais é urgentíssima. Eu estou vendo, irmãos, nós como se fosse uma batalha, uma guerra quase perdida já. Eu tenho bastante encargo, vários irmãos têm muito encargo. Nós precisamos também abrir essa frente de batalha e reeducar os pais na igreja para poder salvar os nossos filhos. Mas hoje é uma reunião de casais. A base para a família é o casal. É o casal. Os filhos dependem dos pais e os pais são o casal. Por isso que a base é muito importante. Estamos hoje para falar do relacionamento no matrimônio do marido e esposa. Nós estamos indo contra a maré. A palavra de hoje vai contra a maré. Mas nós temos o Espírito 7 vezes intensificado. O Senhor vai obter a vitória através de todos nós. Eu espero que os irmãos possam realmente abrir os seus corações e abrir mão de muitos conceitos. Precisamos pedir para o Senhor nos iluminar. A vida da igreja é o nosso foco. Hoje, não estamos aqui só para ter uma reunião de casais, uma comunhão de casais, para que vocês tenham uma vida matrimonial feliz, embora essa também seja a nossa meta, e isso seria algo muito bom se a gente conseguir atingir esse objetivo. Mas o objetivo hoje, em tudo que nós fazemos na vida da igreja, é trazer todos os irmãos para a economia de Deus. De volta à economia de Deus, o foco do plano que Deus tem para as nossas vidas. Não estamos aqui para ter eventos só por ter eventos. Não estamos aqui para ter só uma comunhão de casais, uma outra ocasião, uma comunhão com os pais, uma outra ocasião, congresso das mulheres, ou conferência de irmãs, e numa outra ocasião, um encontro de empresários. Não. Tudo isso nós vamos fazer. E hoje, por causa da situação da sociedade e também por causa do grande número de irmãos que nós temos, com todo tipo de passado, história, isso é muito, muito necessário, isso se faz necessário. Nós precisamos entender que hoje na vida da igreja, com o grande número de irmãos, com a diversidade que nós temos, nós não mais podemos cuidar da igreja como um todo, como se fosse uma coisa só. Nós precisamos aprender a segmentar os cuidados na igreja. Segmentar o cuidado. Os casais têm que ter um cuidado especial. Os adolescentes têm que ter o seu segmento lá, o seu nicho. Os jovens, os universitários, os empresários.
os sexagenários. Eu já estou na classe dos sexagenários. Eu desfruto demais agora ter uma vaga para idosos nos aeroportos no Brasil, e agora também, como tenho 65 anos, então internacionalmente também sou considerado um idoso. Eu não preciso mais esperar em filas, tá? Então, mas os idosos também precisam ser cuidados. Os idosos na igreja, na verdade, são uma classe mais do que útil. Tem a vivência humana, tem a experiência humana, tem a palavra, conhece muito o Senhor, são pessoas maduras, e de acordo com o conceito do mundo, devem se aposentar. Mas na igreja não tem aposentadoria, não. Não tem aposentadoria. Nós vamos servir o Senhor até Ele voltar. E no reino, o que vamos fazer? Vamos continuar servindo o Senhor. Na Nova Jerusalém, a Bíblia diz: os seus servos o servirão. Então esse conceito de férias não existe. Embora na terra, né, a gente deseja algumas férias, né? Mas no Senhor, as nossas férias é ver os irmãos felizes, alegres. Só ver vocês aqui já valeu a viagem. Louvado seja o Senhor. Então hoje, irmão, nós vamos dar uma palavra para os casais, hoje à noite, amanhã cedo, baseado numa passagem bíblica muito, muito importante. Uma passagem que nós já estudamos no ano passado, também retrasado, e também é uma das passagens mais profundas da Bíblia. E baseado nessa passagem, nós formamos o tema desta comunhão. Qual que é? Galgando os degraus do amor no casamento. Então nós vamos usar, irmãos, a passagem que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 até 7. Tá? Eu só vou mencionar os 8 degraus que nós vamos galgar hoje e amanhã. Mas antes de galgar, vamos olhar o terreno em volta, preparar, tá? Colocar a escada num lugar bem firme, para a gente poder subir e não cair. Quais são os degraus do amor? São os degraus da fé, que estão no versículo 5, 6 e 7. Os degraus da fé, da virtude, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, da piedade, da fraternidade, que é o amor fraternal, e por fim o amor de Deus, o amor ágape. Esses são os 8 degraus que nós vamos galgar. Em cada degrau vamos parar no patamar daquele degrau e vamos falar um pouco. E todos esses 8 degraus se aplicam ao casamento. Nós devemos aprender, irmãos, a não dissociar a palavra de Deus da nossa experiência. Tudo que nós temos na Bíblia se aplica à nossa experiência. A nossa experiência no Senhor. Não importa em que área seja. Então você vai perguntar assim, mas esse versículo não tem nada a ver com casamento? Pois é, aparentemente não. Mas se você cavar um pouquinho, você vai ver, tem tudo a ver com casamento. Na verdade, queridos irmãos, toda a Bíblia tem que ver com casamento. A Bíblia é uma história de amor. A Bíblia é uma história do casamento entre Deus e o homem. Então toda a Bíblia é uma história de casamento, se aplica a tudo. Tá bom? Então vamos agora começar. Vamos ler então os versículos. Está um pouco escuro aqui, tem como acender a luz aqui ou não? Vamos ver o versículo 1 em diante, tá? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Nós não vamos correr, vamos com bastante calma, tá? Vocês vão acompanhando e nós vamos explicando. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo,
aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui diz Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé. Essa é a primeira palavra que nós vamos ver, não em muitos detalhes agora, porque mais tarde, quando subirmos o primeiro degrau, nós vamos falar da fé, com muito detalhe. Essa fé é uma fé preciosa, mas é igualmente preciosa. Aqui eu quero aplicar essa frase para vocês, para mim, para minha esposa, para vocês. Quem são esses que obtiveram fé igualmente preciosa? Quando fala aqui igualmente preciosa, não se refere à quantidade, se refere à qualidade. E quando, eu gostaria que vocês prestassem atenção, aqui fala, aos que conosco obtiveram. Claro, esse versículo se aplica à igreja, aos irmãos em geral, mas como já falei há pouco, eu quero aplicar essa palavra para os casais. Então eu quero extrair um pequeno universo desses versículos que são os casais. Então, quem aqui são esses que obtiveram fé igualmente preciosa? É o casal, o marido e a mulher. Você precisa ver, vocês dois, quando fala que obtiveram, na verdade, na palavra grega, tem o sentido de lote, de quinhão. Como o povo de Israel, quando o povo de Israel entrou na terra boa de Canaã, Deus deu para cada família um quinhão, deu para cada um quinhão, a herança da terra. Pois bem, quando vocês se casaram, sabe o que aconteceu com vocês? Deus deu para o marido e para a mulher um quinhão, para vocês juntos cuidar desse quinhão, cultivar e herdar. E esse quinhão é a fé que Deus deu para vocês, e é igualmente preciosa. Não é que um ganhou mais que o outro, o de um é melhor que o outro, não. Eu gostaria que vocês pudessem prestar atenção. Tudo que nós falarmos hoje é o marido e a mulher compartilhando juntos, herdando juntos, participando juntos. Como falei, o foco de hoje, na palavra de hoje, amanhã cedo, é a economia de Deus no casamento, ou o casamento na economia de Deus. Eu vou um pouquinho mais adiante. É a vida da igreja. Ontem eu falei no local em Natal. Hoje o nosso foco não é a obra, não é fazer. O nosso foco é a vida da igreja. E quando temos a vida da igreja, também fazemos, mas o foco é a vida da igreja. Não é fazer só para fazer um monte de coisas e não ter resultado. O nosso foco é a vida da igreja. E a vida da igreja se constitui de casais. Sem casais não há vida da igreja. A vida da igreja é formada por famílias. E nessas famílias, a cabeça é o casal. Então eu vou dizer uma coisa, mas eu vou abrir meu coração para vocês. Minha esposa, é a primeira vez que ela visita o Nordeste, nunca esteve aqui no Nordeste. O lugar mais norte que ela chegou foi Aracaju. Daí quando chegou aqui falou: Esdras, é outro universo, outro mundo. Pois é, eu falei para você que o paraíso existia. Desde o dia que nós embarcamos, na quinta-feira em Fortaleza, já desfrutamos o amor dos irmãos. Em Mossoró, desfrutamos o calor dos irmãos. Os irmãos nos receberam no calor de Mossoró. Daí, ontem de manhã nós fomos tomar café em Serra do Mel. Comunhão na casa dos irmãos, que coisa maravilhosa. E ontem à noite estivemos aqui.
Eu falei que não ia falar, mas eu vou falar. Viu, Jobson? Eu caí no conto do vigário. Ele falou: Esdras, vamos... Daí os cooperadores me convidaram, né? Vamos fazer uma comunhão de casais, então você vai lá no sábado e domingo, tá? Tá bom. Aí ele falou: Esdras, depois ele me ligou: Esdras, é o seguinte, você está sempre correndo para cá e para lá, não quer vir descansar uns dias? Você vem 2 dias antes para descansar, vem na quinta-feira para descansar. Eu disse: descansar? O que é isso? Eu disse... Daí eu perguntei para minha esposa: você, sua esposa vem? Deixa eu verificar com ela. Perguntei para ela: eu gosto muito que a minha esposa pode me acompanhar, né? Você quer ir para o Nordeste? Quer participar da comunhão de casais? E o Jobson falou para ir 2 dias antes para descansar. E Natal é muito bonito, né? Aí você vai descansar lá. Tá bom, então vamos. Tá bom. Disse Jobson: a minha esposa concordou, então vou descansar. Vamos lá. Aí 3 semanas antes, a irmã Creuzinha me escreve aqui: irmão Esdras, aqui é a sua passagem, ó, vai para Fortaleza. Eu disse: eu acho que está enganada, não é Fortaleza que eu vou. Estou indo para Natal. A Creuzinha: não, Jobson não falou para você. Eu disse: não, Jobson não me falou nada. Ela falou: não. Ele disse: então deixa eu ver com o Jobson. Daí o Jobson mandou um novo itinerário para ir de Fortaleza, daí pegar o carro e ir para Mossoró, ter uma reunião à noite em Mossoró, daí no dia seguinte de manhã, daí a gente vai para Natal, daí tem uma reunião à noite em Natal, e assim, daí sábado de manhã, sim, livre, daí sábado à noite, comunhão de casais, domingo de manhã, comunhão de casais, daí de noite vai lá para João Pessoa. Mas eu estou desfrutando demais, estou descansando mesmo. Só de estar com vocês, meu coração já está descansando. Então o nosso foco hoje é a vida da igreja. A vida da igreja. Essa comunhão de casais não é um compartimento estanque. Essa comunhão de casais, eu oro ao Senhor para que o que vai ser falado aqui possa fortalecer vocês, possa incentivar vocês, inspirar vocês para se consagrar mais ainda à vida da igreja. E a vida matrimonial é uma parte muito importante da vida da igreja. Louvado seja o Senhor. Então, voltando aqui ao versículo, né? Então, aqui fala: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Então, aqui fala da herança, aqui fala da participação, tá? Tudo que nós fazemos é marido e mulher fazendo juntos, participando juntos. Nós recebemos esse quinhão da fé e agora nós vamos continuar. E aqui continuando fala assim: na justiça do nosso Senhor, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui vamos parar de novo. Isso que eu desejo para todos vocês hoje à noite: graça e paz. Muitos casais vêm procurar aconselhamento conosco. Problemas na família, problemas no casal, separação, pensamentos de separação, brigas, desentendimentos. Daí quando a gente fala com o marido fala: não, mas eu desfruto o Senhor. Eu leio o alimento diário, eu leio os livros, eu vou para a reunião, invoco o nome do Senhor. Daí você fala com a esposa fala: eu também desfruto o Senhor. Aí, irmãos, eu gostaria de mostrar para vocês que esse par nunca vem separado. Que par que é? É graça e paz. Sempre vem junto. Se há graça genuína, graça verdadeira, há paz. Então eu quero hoje à noite encorajar vocês a checar um pouco. Talvez alguns que aqui estejam passando por dificuldades. Isso é incompreensível, isso é humano.
que na igreja, a vida da igreja, no corre-corre de cada dia, no trabalho, algumas famílias estão endividadas, e vocês sabem que a dívida é um dos maiores fatores de separação no casamento. Na verdade, é o fator número 1. Causa estresse, daí com estresse na família, muitas brigas, e no final vem a separação. Talvez alguns estejam numa situação assim. Todas as vezes tem reuniões em comunhão de casais, sempre no final tem algum ou outro que fala assim, que a gente estava pronto já para separar, para entregar os documentos para separação, e nós somos salvos pela comunhão de casais. Eu espero que essa comunhão possa salvar muitos casais. Agora, eu não condeno ninguém por ter dificuldades. É isso que o inimigo quer. E se nós não estamos muito fortes, nós vamos sucumbir ao ataque do inimigo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o verdadeiro desfrute, o que é graça? Graça é o desfrute do Senhor. Graça é o desfrute de Cristo, que nos foi dado gratuitamente pelo Pai. O verdadeiro desfrute da graça sempre produz algo, e esse algo se chama paz. O seu desfrute é verdadeiro? É só verificar. Produz paz? Produz paz no meu coração? Segundo, produz paz no meu casamento? Eu quero dar um testemunho pessoal. Eu desfruto muito o Senhor, a minha esposa desfruta muito o Senhor. E a paz que há entre ela e eu, irmãos, é incrível. Essa paz é possível. Nós passamos por momentos de turbulência no nosso casamento. Todo mundo passa. Houve anos no passado em que passamos por turbulência no casamento. A gente não podia nem se conversar, mas a gente foi diante do Senhor. Através da comunhão, do crescimento, o Senhor nos levou a superar. E hoje nós temos muita comunhão, desfrutamos muita graça. E daí o que mais nos alegra é que desfrutamos muita paz. Paz no coração, interiormente, cada um de nós, e paz entre nós. Então isso é importante, irmãos. Eu espero que esses degraus do amor que nós vamos galgar possa trazer a cada um de nós não só desfrute, não só graça, mas também a paz. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu sei que muitos de vocês também têm filhos, alguns em vias de se casar, e outros que já vão se casar, e outros que já estão casados. Que essa graça e paz sejam multiplicadas também na vida dos seus filhos. Eu acho que não existe dor maior para os pais de ver os filhos, o casamento dos filhos fracassar. É muita tristeza. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O casal está aqui, irmãos, para buscar o conhecimento do Senhor. Não é um conhecimento doutrinário, mas um conhecimento, claro, irmãos, na parte doutrinária também, conhecer Cristo, conhecer a igreja em todos os seus aspectos, da verdade, da palavra, mas também na experiência. E aqui fala de pleno conhecimento. O que eu falei antes de termos recebido esse quinhão juntos, marido e esposa, de herdar juntos, toda a experiência juntos. Eu quero desenvolver um pouquinho mais esse assunto hoje. Não sei se vocês notaram, mesmo que vocês estejam casados, hoje a estratégia do inimigo, a tendência mundial, é que o casal pode morar debaixo do mesmo teto, morar na mesma casa, mas são dois indivíduos, cada um fazendo suas coisas. Especialmente hoje, com as redes sociais, com o celular, os costumes, os hábitos
da sociedade mudaram tremendamente. Marido e mulher talvez já não falem um para o outro: querida, eu te amo, mas manda uma mensagem no WhatsApp: eu te amo. Daí manda um coraçãozinho e um beijinho, um emoji de um beijo, coisa assim. Quais são os casais? Nós vamos falar mais sobre isso mais tarde. Quais são os casais hoje que se conversam todos os dias? Estou falando sentar para conversar. Um dos momentos mais felizes que eu tenho hoje é quando Dininho e eu, minha esposa e eu, nos sentamos só para conversar, sem celular, sem nada, só para conversar, ter comunhão, falar. A gente fala de tudo, das coisas espirituais, das coisas humanas, dos anseios, das preocupações, e a gente ora juntos. Depois eu vou dar algumas dicas de oração de casal, sair daquele conceito religioso. O que o inimigo quer fazer é fazer vocês morar juntos, mas são duas pessoas separadas. Não existe uma participação conjunta. Comunhão, o que é? Comunhão é participação conjunta. É vocês receber algo do Senhor juntos, trabalhar juntos, desenvolver juntos, herdar juntos. Isso que o Senhor quer. E isso é a vida da igreja. A família é uma miniatura da vida da igreja. O relacionamento seu com seu esposo, com sua esposa, é uma miniatura da vida da igreja. Nós vamos falar mais sobre isso quando a gente estiver no degrau correspondente. Vamos continuar. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então vamos parar de novo nas palavras-chave: divino poder. Para o seu casamento, eu oro ao Senhor que você possa experimentar o poder divino. Na igreja a gente não fala muito de poder. Na verdade isso tem que ser corrigido. A gente só fala de vida. Mas nós temos que falar de poder. A vida da igreja, as mensagens na vida da igreja sofreram uma guinada nos anos de 84 e 85, quando o irmão Witness Lee introduziu o conceito do espírito essencial e do espírito econômico. Ele se deu conta que a igreja cresceu muito nas décadas anteriores, desde a década de 50 em Taiwan, daí se estendeu para o exterior, e a vida da igreja cresceu, mas a gente só falava de vida. Enquanto as igrejas evangélicas cresciam bastante, nós permanecemos parados, a gente não cresceu mais. Isso nos anos 80. Por isso que o irmão Lee decidiu voltar para os Estados Unidos, para poder reconsiderar todas as coisas. Daí ele viu o que faltava para nós. Nós só tínhamos uma asa de um avião, nós só tínhamos um trilho de uma ferrovia, faltava a outra metade. A gente só falava de vida, da vida interior, e faltava o aspecto do poder. Foi aí que ele falou do espírito econômico. Não tem nada a ver com economia, de economizar dinheiro, não. Econômico quer dizer algo que tem a ver com a economia de Deus, com a obra do Senhor, na pregação do Evangelho. Quando você anda no seu dia a dia, você não precisa de poder, mas quando você prega o Evangelho, você precisa de poder. Mas isso tem que ser equilibrado com a vida. Hoje, nos meios cristãos, se fala muito de poder, expulsão de demônios, curas de enfermidades e assim por diante. Tem pouca palavra, pouca vida interior. Mas o que eu vejo, o que eu falo é o seguinte, queridos irmãos: expulsar um demônio, curar o enfermo, não é difícil. Não é difícil. Desde que você esteja bem com Deus, tenha uma consciência limpa diante do Senhor, e invoque o nome do Senhor, você pode expulsar demônios e curar enfermidades. E quando a pessoa crê, a enfermidade dela é curada. Agora, o maior poder não é esse.
Hoje também existem pastores, pregadores, que querem exibir, demonstrar o seu poder. O que eles fazem? A pessoa, eles vêm, pegam, passam na pessoa e pá, põe a mão na testa e a pessoa cai. Daí todo mundo, uau, que poder! Esse é o grande sonho dos pregadores hoje, ter uma mão poderosa, poder encostar na testa e pá, cair. A Estância, você sabe, tem muitos eventos. Então, anos atrás, houve vários eventos desses grupos que demonstravam poder dessa maneira. Então, vinha uma multidão na frente do auditório. Daí, o pastor chegava e pá, 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 colocava a mão na testa, todo mundo, pum, 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 caía. Direto. E ficava no chão ali. E todo mundo, uau! Daí, esse irmão um dia, esse pregador um dia estava lá, no refeitório. Daí ele viu um irmão. Daí chegou lá e pá, na testa do irmão. E o irmão não caiu. O irmão da vida da igreja não caiu. Daí ele pá, de novo, o irmão não caiu. Daí os dois seguranças dele agarraram o irmão para tentar derrubar o irmão. Daí o pastor falou, você deve estar em pecado por não ter caído. Irmão, nós também temos poder. Esse poder está dentro de nós. Só que esse poder precisa sair também. O maior poder não é derrubar alguém com a mão na testa. O maior poder não é expulsar demônio. O maior poder não é curar alguém. Sabe qual é o maior poder? O maior poder é mudar a vida de alguém. Quantas pessoas caíram? Quantas pessoas foram curadas? Mas a vida delas não mudou nada. Continua do mesmo jeito. O que Deus quer fazer hoje é mudar vidas. E vocês estão aqui, queridos irmãos, para ter um casamento focado, um casamento forte, para que através de vocês, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Deus quer mudar vidas, dezenas, centenas, por que não milhares de vidas através de vocês? Para isso nós precisamos experimentar o poder divino no casamento. Como nós vamos mudar vidas se eu não consigo nem mudar o relacionamento entre mim e minha esposa? Se eu não consigo amar minha esposa? Se eu não consigo cuidar do meu marido, amá-lo? Como é que eu vou? E aí a gente ainda quer servir o Senhor, pregar o Evangelho e assim por diante. Não estou dizendo que não pode, pode, mas não é uma realidade. Então nós precisamos do divino poder. O poder no casamento. E quando nós subirmos esses degraus, o poder vai se fortalecer cada vez mais. Eu oro ao Senhor para que hoje à noite e amanhã cedo o Espírito Santo possa descer nesse auditório. E o poder do Espírito Santo possa mudar as vidas de vocês. Trazer a paz, a reconciliação, trazer novo sentido e renovar o amor no seu casamento. Louvado seja o Senhor. Pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa, a Bíblia fala, a quem muito é dado, muito se lhe pedirá. A quem pouco é dado, pouco se lhe pedirá. E na vida da igreja, irmãos, nós não temos como escapar. Muita coisa foi dada para nós. Muita revelação, muita palavra. No dia do juízo nós não vamos ter como escapar. Por isso diz aqui, Ele nos doou todas as coisas. Irmãos, todos vocês que estão aqui hoje à noite, tem a faca, tem o queijo e a faca na mão. Tem vocês e eu, minha esposa, temos tudo para as coisas dar certo. Nós temos tudo para o nosso casamento dar certo. Deus já nos doou tudo. E essas coisas nos conduzem a quê? A vida e a piedade. O que é a vida? Essa vida é a vida divina. É a vida que está dentro de nós.
E inclui tudo, irmãos, todas as virtudes que essa vida contém e que ajudam no casamento estão aqui. A paciência, o amor, o perdão, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a humildade, etc. Tudo nessa vida. Mas não é só a parte interior. Deus também nos deu todas as coisas que conduzem à piedade. O que é piedade? A piedade é a expressão dessa vida divina. Nós temos a vida e temos a expressão. A grande maioria aqui teve filhos já. E muitos já têm netos. A vida de uma criança recém-nascida está no seu estágio inicial, não tem muita expressão. Mas à medida que a criança cresce, a expressão aparece. E é isso que acontece conosco. No nosso casamento, como casal, nós estamos aqui para expressar essa vida de Deus. Piedade não é tenha piedade de mim, tenha dó de mim, não é nesse sentido. É o outro sentido da palavra piedade. Também não é muito no sentido que o catolicismo usa, uma pessoa piedosa, uma pessoa pia. Aí uma pessoa que tem piedade, ou seja, uma pessoa super religiosa. Também não é nesse sentido. A palavra correta para transmitir o significado no grego, na língua original, é ser semelhante a Deus, ser parecido com Deus. O inglês é perfeito nisso, porque o inglês é uma língua flexível e o inglês pode criar neologismos, novas palavras. Então, piedade em inglês é godliness. God é Deus, godly é ser parecido com Deus, e godliness, o ness é a substantivação da palavra, é a propriedade, a característica de uma pessoa que se parece com Deus. Então um casal, olha que coisa, entre seus vizinhos, eles têm que olhar, Deus mora naquela casa. Quando eles querem falar com Deus, eles batem na sua porta. Eu quero falar com Deus. Porque vocês não só têm a vida de Deus, mas vocês são a expressão do próprio Deus. A Bíblia fala, né? Grande é esse mistério. Grande é o mistério da piedade. Isso está em 1 Timóteo, né? Grande é o mistério da piedade. Deus manifestado na carne. Quando olhamos para os casais, juntos, vocês são a representação de Cristo e a igreja. Deus, Paulo também falou, grande é esse mistério, referente ao casamento do marido e a mulher, em Efésios capítulo 5. Mas daí ele conclui dizendo, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Vocês são a representação de Cristo e a igreja, mas vocês são o grande mistério. É o mistério da piedade, ou seja, é Deus manifestado na carne. Quando olhamos para casal após casal, o que nós vemos? Nós vemos Deus manifestado na carne. E continuando, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes, onde é que nós estamos? Não, no versículo 3, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Está vendo de novo aqui? No versículo 2, essa palavra já foi falada, no pleno conhecimento. E aqui, conhecimento completo. Por que você está com a sua esposa? Por que você está com o seu marido? Será que sozinho eu não poderia ter esse conhecimento completo? A resposta é não. Você só tem um conhecimento parcial. Paulo não foi casado. Nesse aspecto, o conhecimento dele não é completo. Embora ele tenha um conhecimento completo, uma visão completa da economia de Deus.
O irmão Dong já falou no passado que requer toda a igreja, todos os membros do corpo de Cristo, para nós podermos conhecer as medidas dele, que são imensuráveis: o seu comprimento, sua largura, sua altura e profundidade. Deus entregou esse conhecimento para o casal. O casal, né? O versículo fala da igreja, mas eu estou aplicando esses versículos para o casal. O casal está aqui, marido e mulher, para juntos buscar esse conhecimento completo. Conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Está vendo, irmãos? Cada versículo, cada frase, nós temos pares aqui. Pares. Graça e paz. Está certo? Vida e piedade. Glória e virtude. Por que será que estão em pares? Justamente porque o casal está em pares. Os casais vêm em pares. Isso aqui foi entregue para os casais descobrir a própria glória e virtude. O que é a glória? A glória é a nossa meta. A glória, na verdade, é a expressão de Deus. O amor é a essência da natureza divina. A glória é a expressão dessa natureza divina. Então, é a nossa meta. Nós queremos atingir essa glória. Tanto é que, quando o Senhor voltar, nós seremos glorificados. Nós chegaremos à glória. E virtude, o que é? A virtude é o poder, a energia que Deus nos dá dentro de nós para nos levar a essa meta, a essa glória. Então, glória, que nos chamou para a sua própria glória, é a meta, é a expressão final, a expressão máxima de Deus, e que o casal deve expressar. Mas, para chegar lá, Deus deu para nós virtudes, e essas virtudes estão dentro de nós. Todos nós temos virtudes, e nós vamos ver, algumas dessas palavras são exatamente as palavras que definem os degraus. Continuando. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então nós temos aqui a palavra promessa. Para isso vamos ler também um versículo que está em Atos capítulo 2, versículo 39. Atos 2, 39. Aqui fala o seguinte: pois para vós outros é a promessa, para os casais. Deus deu a promessa para os casais, mas não é só para os casais, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Eu só quero enfatizar neste momento a primeira metade do versículo. Para vós outros é a promessa, é para os casais e para os vossos filhos. Vocês, como casais, são os transmissores da promessa de Deus para a próxima geração. Vocês têm que desfrutar, usufruir essas promessas na sua geração, para poder transmitir para a próxima geração. Eu quero dar um testemunho. Eu estou aqui porque meus pais transmitiram essas promessas para mim, para o Miguel, para o Jonathan, para o Salomão, e nós transmitimos essas promessas para os nossos filhos. E agora eles estão transmitindo para os nossos netos. E meu avô é o que transmitiu para os meus pais. Está vendo? Geração em geração. O que são essas promessas? Onde estão essas promessas? Aí eu vou tocar em algo muito delicado. É aí que nós falhamos, irmãos. Eu gostaria de entrar já nos degraus, lá na primeira frase, já entrar nos degraus, mas eu sinto que preciso lançar essa base em volta da escada, para que a escada não caia. O que são essas promessas? Essas promessas são a palavra de Deus. Estão aqui. Esse livro é um livro de promessas. Qual é o problema? A gente, número 1,
talvez não conheça as promessas. Número 2, talvez a gente conheça as promessas, mas não crê nas promessas. Então, primeiro tem que conhecer. Segundo, tem que crer. Eu vou falar algo bem forte aqui, irmãos. Hoje, no nosso meio, nós cremos em muitas coisas aí fora. Cremos nas pulhas virtuais que são passadas pelo WhatsApp. Cremos nos boatos. Mas nós temos dificuldade de crer na palavra de Deus. Então, quando eu falar, irmãos, do degrau da fé, nós vamos falar muito forte sobre isso. Hoje, na sociedade moderna, na era pós-moderna, no ano 2017, cada vez menos os casais estão lendo a Bíblia. E estamos todos servindo a Deus. Nós estamos dedicando muito tempo às redes sociais. O brasileiro é o vice-campeão do mundo em tempo gasto nas redes sociais. Número 1, o campeão é o filipino, o habitante médio filipino, 2 horas e 50 minutos. O brasileiro gasta em média, 2 horas e 40 minutos. E nós não temos tempo para ler a Bíblia, e nós não temos tempo para orar. Nós não temos tempo para ter comunhão, marido e esposa. Nós não temos tempo para conversar. Nós não temos tempo para gastar com os filhos. Quantos são os pais hoje que se sentam com os filhos para conversar com eles? E isso se faz muito, muito necessário. Os nossos filhos estão passando por conflitos inimagináveis que você e eu não passamos. Só para ilustrar, irmãos, isso aqui está acontecendo. Cuidado quando você compra um presente, uma boneca para sua neta. Tem que levantar e dar uma olhada embaixo. Tem bonecas hoje, desculpe falar assim, mas eu tenho que falar, bonecas. Uma menininha perguntou para sua mãe: mamãe, essa boneca é menino ou menina? Filha, por que você está perguntando isso? Claro que é menina. Olha, está vestindo menino. É, mas ó, levanta aqui, vê o que tem embaixo. Tinha um órgão masculino, uma boneca. Aquilo traumatiza a criança. E os pais não conversam com os filhos sobre isso. Não conversam sobre outras coisas. Elas ouvem coisas na escola, vêm para casa, não tem um ambiente para conversar com os pais. Então carregam tudo dentro deles. Promessas. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Precisamos ler a palavra. Então eu quero encorajar os casais. Na vida da igreja, vamos voltar a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, se possível. Leia a Bíblia no papel mesmo. Eu sei que você gosta de ler a Bíblia no celular, mas é outra coisa, ler no papel. Aqui você pode sublinhar, pode riscar. Não vou forçar isso aí. Quer dizer, ler no celular, leia no celular. Mas a questão é ler. A palavra é o que vai nos imunizar contra os vírus deste século. E o casal precisa estar imunizado. Senão o vírus da iniquidade pega. E como Mateus 24 fala, e por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar esse vírus, o amor se esfriará de quase todos. E entre esse esfriamento do amor está o amor conjugal. Por isso, nosso amor para com Deus se esfria, o nosso amor para com o próximo se esfria. E tem muitos casos, o amor para com a esposa e com o marido se esfria esse amor. Quantos casais a gente
dá aconselhamento, e a primeira pergunta que eu faço é: você ainda ama a sua esposa? Se a pessoa hesita, eu já sei, acabou. Alguns falam, eu amo, na hora responde, então tem esperança. Mas se a pessoa hesita, eu já sei, acabou, não tem mais amor. Mas eu quero dizer para vocês, mesmo que aqui, se houver aqui alguém que hesita para responder isso, não desista, tem esperança. Eu já contei essa história muitas vezes, não me lembro se eu já contei aqui, mas eu vou contar. Eu procuro aprender as coisas na vida, tudo que acontece em minha volta, na natureza, na minha experiência, eu tento tirar uma lição. Eu era criança, meu pai plantava soja, trigo no Rio Grande do Sul, ele levava a gente lá para a fazenda, lá chama granja, para ver a plantação, e a gente participava tudo, a gente sofria junto, quando faltava chuva, quando tinha seca, quando chovia demais. 2 anos, a soja, choveu e não deu para colher, a soja germinou na vagem. Outro ano, veio o granizo e acabou com a plantação de trigo do meu pai. Daí um ano, todo ano quando planta soja vem a lagarta. Daí tem que pulverizar, passar inseticida. Tem inseticida que é o pó e tem inseticida líquido. Hoje existe algo que é sistêmico, né? A soja é transgênica, daí já tem no seu gene, no seu DNA, isso é geneticamente modificado, por isso que fala GMO, organismos geneticamente modificados. Não foi o que Deus criou, o homem modificou na genética, mexeu no DNA, e dentro do DNA da soja, e aí pessoas perguntam, será que comendo essa soja não vai ter problema no futuro com a saúde do homem? Ninguém sabe ainda. Mas o pessoal está consumindo soja transgênica, milho transgênico, arroz transgênico. Por quê? Economiza trabalho. Quando tem dentro do DNA tem essa característica, a lagarta come um pouquinho da folha, a lagarta já morre. Então não precisa passar mais veneno. Entenderam? Eu espero que um dia, por comer essa soja transgênica, não apareça cabelo verde aqui no peito. Mas daí, naquele tempo, a gente passava o veneno ainda. Daí tinha lagarta, e é interessante, né? Para ver se tem lagarta, não, daí tem que bater na folha. Daí tem que medir 1 metro, daí contar quantas lagartas tem por metro. Lagartinha pequena. Quando passa o número X, tem que pulverizar. Tá. Daí um dia, o capataz, o encarregado, saiu da cidade. Ficava a 18 quilômetros. Saiu com o trator e falou o seguinte: seu Samuel, aconteceu um acidente. Eu errei. Na hora de misturar o veneno, em vez de pegar um inseticida, eu peguei herbicida. E pulverizei. E as folhas dessecaram. Está tudo morto. Daí meu pai foi lá para a fazenda. Quando viu aquela curva inteira, 2 curvas de soja, tudo seco, morto, meu coração do meu pai derreteu. O que tem que fazer? Muito prejuízo. Passa grade e replanta, ou como é que é? Daí meu pai chamou o engenheiro agrônomo e ele foi lá na fazenda. Daí ele se ajoelhou. Meu pai falou: ué, por que está ajoelhado lá? Daí ele olhou, falou assim, ó. Daí ele levantou: seu Samuel, que é o nome do meu pai, você crê em Deus? Meu pai falou: claro que eu creio em Deus. Então reza para que chova, porque se chover, essa soja ainda pode se salvar. Como assim? Daí ele falou: se ajoelha aqui, seu Samuel. Daí ele mostrou. Todas as folhas secaram. Por quê? Era herbicida de contato. Mas existe na física um fenômeno chamado tensão superficial. Então naquela folhinha bem pequenininha da ponta, por não ter superfície suficiente, o veneno não grudou. Então em todas as plantas, pés de soja, havia uma folhinha bem na ponta de cima, do tamanho de um grão de arroz, que não foi afetado.
Daí meu pai foi para casa e reuniu toda a família, nós oramos. No dia seguinte choveu. Choveu 2 dias. Lavou tudo. A soja voltou a viver. Todas as folhas voltaram e colhemos. O inimigo quer acabar com o nosso amor, quer destruir. Agora, se ainda existe um amor do tamanho de um grão de arroz, jogue água. O amor vai voltar mais forte do que nunca. Eu falei essa história para vários casais que já estavam com os papéis de divórcio prontos para assinar. Hoje ainda continuam casados e felizes. Nós vamos falar amanhã, quando falar dos degraus, nós temos que mudar nossos hábitos. Quando vocês estavam namorando, eu sei como é que é. O homem era um perfeito cavalheiro, abria a porta do carro, daí a irmã sentava lá tudo. Daí, vamos usar uma planta como exemplo, Então vocês todos eram plantas, folhas. Daí, o marido olha para a esposa, sua folha está suja. Daí pega a água assim, borrifador, daí limpa, olha, está limpinho agora. Daí a esposa olha para a folha do marido, uma lagarta, chegando, eu vou tirar. E tira a lagarta e joga, tá bom agora. Mas com o passar do tempo, no casamento, o marido olha para a esposa, uma folha suja, já puxa, já arranca a folha. E a esposa olha para o marido, uma folha com lagarta, arranca a folha. Depois de uns 15 anos de casado, a planta do casamento de você não tem mais nenhuma folha, está peladinha. Acho que não deu certo não. Não deu certo porque arrancaram todas as folhas. Então, primeiro conselho prático hoje à noite: para de arrancar as folhas. Então, eu criei um ditado. Aqui em Natal, eu acho que eu nunca falei. Muitos de vocês já ouviram em outros lugares, mas eu vou repetir aqui em Natal, que eu não falei. Quando vocês eram solteiros, quando vocês eram noivos, apaixonados, loucos de amor, vocês saíam de mãos dadas, só pegavam na mão do outro. Depois de 15 anos de casado, não pega mais na mão, só pega no pé agora. Então, um dos segredos práticos é: para de pegar no pé e volte a pegar na mão. Voltando aqui, irmãos, para concluir. Muito grandes promessas. A palavra é o fator que vai salvar o nosso casamento. Nós vamos ver amanhã, no primeiro degrau, a fé, a palavra é o que vai salvar o nosso casamento. É o que o inimigo quer destruir hoje. Destruir. Essa reunião não é só de ajuda para os casais, é uma reunião, é uma comunhão de conscientização. Por que hoje mudaram os hábitos alimentares das pessoas? Porque as pessoas foram conscientizadas. O que o inimigo quer fazer é fazer a gente viver a vida de casado de maneira cega. Não, precisamos nos conscientizar do que está acontecendo. Precisamos enxergar o que está acontecendo nos bastidores, para nós não cairmos na armadilha do inimigo, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes. Na palavra original grega não tem a palavra co, mas eu gosto dessa palavra co. É participantes, mas tem aqui a ideia de participantes juntos, por isso que tu falou coparticipantes. E é isso que eu já falei. Tudo que fizerem, queridos irmãos, façam juntos. Não tenham vidas separadas debaixo do mesmo teto. Sim, nós precisamos dar certa privacidade, dar certo espaço
para que o marido possa fazer as coisas dele também quando quiser, a esposa também. Por exemplo, o marido gosta de assistir futebol, a esposa detesta futebol, então a esposa dá um espaço para o marido assistir o jogo do... Qual é o time aqui do Rio Grande do Norte? O ABC. Deixa ele assistir. Certa privacidade. Mas outras coisas tem que fazer juntos. Conversar com os filhos é juntos. Servir juntos. Lavar louça juntos. Cozinhar juntos. Por que não? Então, coparticipantes da natureza divina. Marido e mulher. Uau! Vocês participam juntos da natureza divina. Para quê? Então vamos ler um versículo aqui. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Está vendo? Mesmo conceito comum. Fazer coisas juntos. Essa é uma recomendação para os maridos, porque são os maridos que têm dificuldade nessa área. Se os maridos querem ter um casamento feliz, tem que saber cuidar da sua esposa, tem que aprender a viver a vida comum do lar, mas com discernimento, porque senão a esposa daí vira realmente a rainha da casa, né? Daí ela manda em tudo. Tem que ter discernimento. Na minha casa eu faço muitas coisas. Eu conserto coisas. Conserto a geladeira. Minha esposa, a geladeira não está boa, daí eu conserto. Instala na minha casa tem várias escadas. Andar de baixo, andar de cima. Daí os netos quando vêm, agora tem 3 netinhos. Um já sabe que não deve descer a escada, mas 2 ainda não. Então põe aquela portinha que a gente tinha aqui antes, aquele portãozinho na escada, topo da escada que a gente tinha antes, quando nossos filhos eram pequenos, estava lá guardado já por mais de 2 décadas. Daí eu tirei lá e instalei. Eu sou o melhor lavador de louça da paróquia. Eu também sou o marido mais modesto que tem. Fazer as coisas comuns do lar, fazer coisas juntos. Por quê? Criar os filhos juntos. Eu já troquei muita fralda, já dei muita mamadeira, e hoje olhando assim para trás, isso traz tanto prazer, tanta alegria, que os filhos se lembram disso, dos momentos que nós passamos juntos e tudo. Por quê? Aqui eu vou continuar. Tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. A mulher é muito especial. Na vida da igreja nós precisamos das irmãs, por isso que nós temos o encargo com o ministério das irmãs. Nós temos tido várias conferências de irmãs. No interior de São Paulo estamos indo para a 4ª conferência de irmãs em 2018, 21 de abril, em Uberaba vai ser. Onde as irmãs entram, por exemplo, para preparar esse lugar. Quem que fez toda a decoração dos preparativos? São as irmãs. O homem não tem cabeça para isso. Com o homem seria tudo seco, feio. Com as irmãs tudo muda. Tudo muda. Em São Paulo teve a conferência agora, conferência regional. As irmãs que cuidaram de toda a decoração. Rapaz, mudou tudo, mudou o ambiente inteiro. Então nós precisamos das irmãs. Mas a irmã também é a parte mais frágil. Emocionalmente é a parte mais frágil. E o marido precisa entender isso. O marido não pode exigir que a mulher seja igual a ele. E a esposa também não pode exigir que o marido seja igual a ela. O marido geralmente é distraidão, não tem noção. Então, as irmãs têm que entender, é assim mesmo. Os maridos reclamam, a mulher fala demais.
Daí, tá vendo? Ó, tá aqui a estatística. A mulher fala 2 vezes mais que o marido. Daí o marido joga isso na cara da esposa. Daí a esposa fala: isso e aquilo. E o marido: o que você falou? E a esposa tem que repetir tudo de novo. Por isso que fala 2 vezes mais. Porque ela fala uma vez e o marido nem estava aí. O que você falou? O que você falou? Desculpa, eu sou assim. Ela conta tudo para mim. Amanhã de manhã eu vou lá no médico, e depois eu vou lá cortar o cabelo, fazer isso aqui, tá? Na manhã seguinte, eu vou sair agora. Para onde é que você vai? Eu já te falei, Ezra, ontem, estou indo para o médico. Daí quando ela volta, vamos dizer assim, ela falou que ia para o médico, né? Daí quando ela volta, eu disse: ué, você não ia cortar cabelo hoje? Não, o cabelo foi na semana passada. Então, a mulher emocionalmente é mais frágil. Tratai-a com dignidade. Por quê? Essa é a parte que eu quero enfatizar. Por quê? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Marido e mulher vão herdar a graça juntos. Então hoje, na vida familiar, na vida da igreja, marido e mulher fazem tudo juntos. Herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então o inimigo ataca em 2 áreas: a leitura da palavra. O inimigo também quer interromper a comunhão entre marido e esposa. Moram na mesma casa, falam de coisas triviais, mas não se conversam, não se sentam para conversar. Quando senta para conversar, entenda, irmãos, é sem celular, sem televisão, sem nada. É olho no olho, é para conversar. Para conversar. E o marido tem que olhar para a esposa quando ela falar. E a esposa olhar no marido quando ele falar. É coisa boa demais. Nós temos que recuperar isso, irmãos. O mundo perdeu isso, perdeu o contato pessoal. Tudo é virtual hoje. Com seus filhos, não abram mão disso, queridos irmãos. Deus deu para vocês uma janela, não sei de quantos anos, 16, 17, 18 anos. Depois disso, seus filhos criam asas e vão embora. O que você não semeou, não vai colher mais. Ainda uma criancinha, tem muito tempo. Não tem muito tempo não. Num piscar do olho já criaram asas e já saíram de casa. E o que eles vão se lembrar? Que memórias vão ter dos pais? Aproveitem um tempo que estão em casa para educar os seus filhos, ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, a moralidade humana, o padrão humano da moralidade. Formem seres humanos dignos, homens de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, terminando, para que não se interrompam as vossas orações. Marido e mulher devem orar juntos. Orar juntos. Eu vou já falar agora, talvez amanhã repita, mas eu vou falar agora já. Orar. Eu não vou pedir para você levantarem as mãos. Quantos maridos oram com suas esposas? Especialmente os que trabalham, levanta de manhã, toma um gole de café, já sai de casa, daí volta em casa cansado, de estar na televisão, ou vai para a reunião. Quando é que tem tempo para orar? Não é verdade? Eu não falo para condenar ninguém, irmãos, mas estou falando da importância de marido e esposa orar. Orar pelos filhos de vocês, orar pelos netos, orar pela saúde, orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar pela obra do Senhor. Orar pelos irmãos que servem vocês, pelos cooperadores, orar pelas igrejas, orar por esse país, orar pela sociedade. Tem muitas coisas pelas quais orar. Orar pelos enfermos, aqueles que estão numa relação, num círculo mais interno com vocês,
pessoas do seu relacionamento mais íntimo, orar por todos eles. Agora, você tem tempo para sentar e orar meia hora? Talvez não tenham. Você tem tempo para sentar e orar marido e esposa por 1 hora? Talvez não tenham. Talvez seja por isso que vocês não oram. Então eu quero passar uma dica para vocês. Vamos lançar um pouco fora aquele conceito tradicional de oração. Para orar eu tenho que separar 1 hora para orar com minha esposa, ou meia hora para orar com minha esposa. Eu não tenho essa hora, então não vou orar. Não, eu quero dar uma dica para vocês. Quando a gente morava nos Estados Unidos, as árvores que estavam na frente da casa estavam muito grandes, e tinha um perigo de os galhos se quebrarem e cair em cima do telhado e destruir o telhado. Daí nós contratamos uma empresa para vir cortar os galhos, aparar as árvores e assim por diante. Daí eles vieram super profissionais, com equipamentos, com escadas, e cortaram os galhos e conseguiram podar a árvore direitinho. Daí as folhas, tudo, passaram por aquela máquina que tritura tudo, e os galhos maiores eles cortaram em lenha e amontaram tudo na frente da casa. Eu uso isso para ilustrar a oração. Daí minha esposa falava para mim: Esdra, vamos levar esses galhos, essa lenha lá para trás? E olha quanta lenha, quanto tempo vai demorar. Não. Depois a gente leva. Isso sou eu, o marido. Minha esposa é muito prática. Daí passou um mês e pouco. Daí um dia cheguei em casa, corri para dentro da casa e falei: querida, roubaram a nossa lenha. Não tinha mais nenhuma lenha lá na frente da casa. Roubaram a nossa lenha. Falou: você é bobo mesmo. Bobo, marido bobo. Não roubaram coisa nenhuma. Todo dia eu pegava 2, 3 pedaços de lenha quando ia para a garagem, e está tudo atrás da casa. O que ela fez? Todo dia levava 2 ou 3, porque a nossa garagem ficava no fundo. Toda vez que ela ia para o fundo da casa, para a garagem, ela levava 2 ou 3. Depois de várias semanas, não tinha mais lenha nenhuma na frente da casa. Nós não tínhamos tempo para levar tudo de uma vez. O que ela fez? Aproveitou os 2, 3 minutos. Oração igual. Hoje nós temos a prática. Quando tem tempo a gente ora, junto assim. Mas quando não tem muito tempo, nós oramos ainda. De que jeito? Ela está lavando a louça, eu estou passando, daí eu chego por trás dela e abraço ela por trás. Dou um beijo nela e eu começo a orar. 2 minutos de oração. Ela está lá, para de lavar e a gente ora. Ora por uma situação, ora pelos nossos filhos, a gente ora pela estância, ela ora e eu oro. E a gente vai embora. Daí ela vem na minha sala e senta lá. A gente para tudo e ora por mais 2 minutos. Daí durante o dia, vários momentos assim. Ela trabalha no computador bastante, às vezes está com o ombro bastante assim, tenso, né? Eu vou lá dar uma massagem nos ombros, daí a gente ora. Mais 1 minuto e meio. Vocês não estão vendo? A gente ora. Ora aqui, ora ali, somado tudo junto. Pode dar meia hora, ou pode dar 20 minutos, mas todo dia a gente ora. Se vocês tiverem tempo para ficar sentado 1 hora para orar, amém, graças ao Senhor. Mas se não tiverem, isso se chama redimir o tempo. Daí 2, 3 pedaços de lenha toda vez. Depois de 1 mês, toda a lenha foi levada embora. Essa lenha representa o encargo, o peso no nosso espírito. Mas o importante, o que é? É ter clima para orar. Quando o relacionamento não está bem, não tem clima para orar. Por isso que é importante, por isso que aqui fala que o marido tem que criar o clima. Ajude a esposa. Então eu gosto de contar uma história. Marido e esposa têm 4 filhos. Marido volta do trabalho, daí acha que a esposa não fez nada durante o dia. Não, a esposa cuidou dos 4 filhinhos. Filho de 6 anos, de 4, de 2,5 e o recém-nascido.
Se o marido acha que isso não é trabalho, então troca, deixa ela fazer o trabalho lá fora e você cuida dos filhos em casa. Então você não vai durar nem 3 dias. Meu marido se joga na frente da televisão, fica assistindo noticiário enquanto a esposa está fazendo comida. Não ajuda com as crianças, não ajuda nada. Daí comeu, e o marido nem ajuda a lavar a louça, nem tirar a mesa e assim por diante. E o marido fala, ó, horário, hein? Não quero chegar atrasado não, sempre chegar atrasado. E ainda cobra da esposa. Daí a esposa tem que tirar a mesa, guardar tudo, lavar a louça, limpar, e trocar as crianças e tudo, e chega atrasado de novo. E o marido, daí, fica bravo. Não adianta mesmo, chega atrasado sempre. Tá bom. E a esposa, pronto para explodir, mas ela se segura. E a reunião é uma reunião maravilhosa, uma palavra maravilhosa. E o marido fica empolgado, daí chega em casa, querida, vamos orar em cima dessa palavra. E o marido, ora você sozinho, eu vou dormir, estou cansada. Acabou, não tem clima para orar. E agora eu vou falar uma coisa. E também naquela noite, eu vou falar bem franco, tá? Nós somos adultos aqui. Também não vai ter sexo naquela noite. Não vai ter nada. Então, irmãos, o casamento não é só espiritual. Amanhã nós vamos ver nos degraus do amor o aspecto espiritual, o aspecto psicológico e o aspecto físico. É o aspecto espiritual e o aspecto humano. A humanidade de Jesus tem que estar no nosso casamento. Nós nos tornamos às vezes espirituais demais. Daí isso traz dificuldades. Bom, terminando, para que não se interrompam as vossas orações. O objetivo de tudo isso não é só ter um casamento bom, uma boa relação, bom relacionamento marido e esposa. O objetivo de tudo isso, o foco, é a vida da igreja. É a economia de Deus, é poder orar, poder ler a palavra, poder cuidar de pessoas, poder mudar a vida de outras pessoas. E voltemos agora para 2 Pedro, para encerrar essa primeira parte de hoje à noite. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes. Eu li esse trecho de 1 Pedro 3,7 para mostrar que nós somos herdeiros juntos da mesma graça da vida. Nós somos coparticipantes. Livrando-vos, aí vem uma parte negativa, uma advertência. Não vai ser fácil. Por quê? O inimigo vai tentar entrar com a corrupção que há no mundo. Por isso que aqui, depois de falar todas essas frases maravilhosas, vem a palavra de advertência. Isso só vai acontecer se vocês conseguirem se livrar da corrupção das paixões que há no mundo. E essas paixões que há no mundo, irmãos, a pressão é muito grande. Então aqui eu vou só mencionar alguns itens. Por exemplo, as novelas da Globo. Ontem eu falei no local em Natal. Hoje existe uma atividade fortíssima da parte do inimigo para massificar as pessoas. Isso é feito através da mídia, das novelas, das redes sociais e assim por diante. E nessas novelas, nos filmes de Hollywood, os conceitos do casamento do mesmo sexo foram semeados. Por que depois de uns 30, 40 anos a sociedade mudou? Hoje se aceita numa boa casamento entre pessoas do mesmo sexo, homossexualismo, por causa das campanhas de Hollywood, os filmes, um filme atrás do outro, mostrando que isso é aceitável e tudo. Nas novelas, a mãe assistindo aquelas coisas, dá risada, e a filhinha do lado, mamãe riu, deve ser coisa boa. E a filha fica lá assistindo e fica absorvendo aquelas coisas. É massificação inconsciente das pessoas. Daí as pessoas se tornam anestesiadas. E nós somos alvo fácil para o inimigo.
Então, como um casal, nós precisamos nos livrar dessa corrupção das paixões que há no mundo. Essas paixões que há no mundo corrompem o nosso casamento, corrompem os nossos filhos, corrompem a família. Irmãos, não é fácil hoje ser um casal na vida da igreja. A nossa responsabilidade é muito grande. Por isso que nós precisamos, voltando lá no começo, do divino poder. Do divino poder. Eu quero dizer para vocês, encerrando, esse poder, amados irmãos, está dentro de você. Essa vida está dentro de você. É por isso que hoje, no tempo que vivemos, para a vida da igreja, para o nosso casamento, o Espírito também se intensificou 7 vezes. Hoje estamos na era dos 7 Espíritos. Eu, vindo para cá dessa vez, minha esposa e eu, nós estamos totalmente encorajados de ver a vida da igreja aqui no Nordeste. O número de irmãos crescendo, o número de irmãos em todo lugar que nós somos, grande, e a alegria dos irmãos, o entusiasmo dos irmãos, a vibrância que há nas reuniões. Irmãos, isso é algo tremendo, isso é tudo fruto do poder divino. Mas isso vai acontecer mais ainda, 500, 250 casais. Eu não sei se no futuro quantos casais serão. Talvez 1000 casais. Por que não? Por que não? Irmãos, vamos viver a vida da igreja. E vamos cuidar do nosso casamento. Deus idealizou, Deus projetou o casamento justamente para a vida da igreja. Amém? Bom, eu acho que a escada está bem colocada já. Então amanhã nós vamos subir a escada. Amém? Tem que colocar direito a escada, né? Para não escorregar, para não cair. Então eu acho que a base está bem lançada. Amanhã nós vamos subir a escada. Vamos ficar de pé, vamos encerrar com uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos reunir aqui como casais para poder ouvir a tua palavra, para poder receber de ti o encargo da nossa responsabilidade na vida da igreja. Pedimos, Senhor, que tu possa realmente nos encher, por um lado da tua vida, por outro lado, Senhor, nos enche do teu divino poder. Nós precisamos do teu poder para poder levar a cabo o nosso casamento de acordo com o teu plano. Ouve a nossa oração. Te agradecemos pela vida e piedade. Te agradecemos pela glória e virtude. Te agradecemos pela graça e paz. Que todos os casais presentes aqui possam desfrutar cada vez mais da tua graça e ter paz em seus lares. Te agradecemos pelas tuas promessas. Senhor, nós somos participantes das tuas promessas. Queremos conhecer mais as tuas promessas e crer nas tuas promessas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Abençoa todos os casais presentes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor.